E aí, pessoal, tudo bacana com vocês? Eu queria falar hoje sobre esse livro, Xadrez, 5.334 problemas, combinações e jogos, do senhor Laszlo Polgar. Para quem não sabe, ele é o pai da Sofia, da Judith e da Susan Polgar, que são enxadristas aí, em especial a Susan e a Judith Polgar são enxadristas muito famosas, tiveram aí grande destaque, inclusive jogando muito bem contra homens, Kasparov, Gela, enfim. E o que eu queria trazer para vocês é que essa obra ela traz alguns parâmetros básicos aí de padrões de mate na forma de exercício, né? Você vai fazendo esses exercícios que são aparentemente muito simples, né? Como se fosse aquele método Camon. Não sei muito bem como é que pronuncia o nome dessa escola aí, né? Mas é esse tipo de método. Por repetição, né? Daquele padrão simples, com pequenas alterações, você vai assimilando aí os padrões de checkmate, né? Os padrões de temas táticos e assim sucessivamente. E para você ir avançando dentro do xadrez, em especial até chegar em cálculo, por exemplo, você tem que conseguir ter dominado esses padrões, né? De padrões de mate, você domina os padrões de temas táticos, para então você começar a tentar dominar, se é que isso é possível, dominar as questões da combinação, né, no xadrez. Porque muitas vezes a combinação ela envolve a criação de ameaças, de checkmate e assim por diante. E para que você faça esses cálculos desse tipo de coisa, você tenha essas ideias mais facilmente, você tem que fazer muitos exercícios, né? E para fazer esses exercícios você tem que ter esses padrões na sua mente. Enfim, é algo que você só consegue com o tempo. É o que os grandes enxadristas chamam aí de visão combinatória. É uma questão somática, você vai somando seu conhecimento, essa assimilação de padrões, de forma que eles se tornam muito fáceis de serem vistos, né, pelos grandes mestres, jogadores mais experientes aí. Inclusive, o Jacob Agassi, ele começa a obra dele lá explicando sobre essa visão combinatória, né, que você tem que já ter treinado, vamos dizer assim. Não é que seja um dom, uma coisa que só alguns têm, não. Você tem que ir treinando ela a partir de exercícios, né. Isso aqui talvez seja a forma básica, você assimilar e entender, compreender esses temas de checkmate, temas táticos, né. Enfim, vou passar aqui alguns desses para vocês darem uma olhadinha como é que é a obra e tudo mais. Ela é bem simples, tá? Em 10 minutos você consegue resolver aí uma média de 30, 50 exercícios, né? Eu resolvi uma média de 40 aqui, mas isso não faz muita diferença, porque a questão não é ter pressa, mas se você conseguir assimilar esses padrões. Inclusive, padrão que alguns jogadores, né, grandes mestres, por aí vai, eles consigam olhar para uma posição, imaginar, se eu tivesse peça em tal lugar, eu conseguiria enquadrar isso aqui naquele padrão de mate, por exemplo, né? E assim eles fazem um cálculo ao contrário, né? Vamos dizer assim, eles primeiro visualizam a posição final, né? Através da imaginação, dessa capacidade que eles já têm, esse conhecimento aí de visão combinatória. E eles tentam ver se dá certo. Será que eu conseguiria, né, colocar nessas posições? E mais na frente eu vou mostrar até um exemplo de uma partida do GM Evandro Barbosa. Vocês fiquem ligadinhos aí no canal, se inscrevam, deixem um like, né? Acompanhem o nosso canal, que vocês vão ver exatamente isso aqui que eu tô falando, beleza?